Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 4 de abril de 2025. Cá estamos de volta para terminar a leitura do primeiro livro de Reis. Portanto, pegue a sua Bíblia, abra em 1 Reis capítulo 22 e vamos à leitura de hoje. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Agora já temos Josafá reinando em Judá, Acabe continua reinando em Israel. E o Josafá vai visitar o Acabe. E diz-nos assim a palavra de Deus: este havia perguntado aos seus oficiais, o rei de Israel, né? Por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então o Acabe planeja uma guerra contra o rei da Síria. Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Chamou Josafá, que tinha ido lá visitar ele. Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Josafá, rei de Judá, era temente a Deus, ao Deus verdadeiro, diferentemente do rei Acabe, rei de Israel. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. É interessante que ele gosta desse número de 400 profetas, que dá a ideia de um número elevado, não significa que seja um número exato. E são profetas de falsos deuses que adoram todo tipo de Deus, inclusive fala em nome do Deus de Israel, dizendo que Deus ia entregar da vitória para o Acabe, né? Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O Josafá percebeu que esses profetas lá do Acabe não estavam profetizando a verdade, né? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Isso aqui é interessante, porque tem muita gente com essa crendice de Acabe, achando que se disser coisa boa, vai acontecer coisa boa, se disser coisa ruim, vai acontecer coisa ruim, porque o poder estaria na palavra, o que não é verdade. A verdadeira profecia, ela vem de Deus e independe do que o profeta diga. A obrigação do profeta é ser fiel ao que o Senhor disse. Então essa teologia da confissão positiva que é pregada por aí, que você tem que falar coisas positivas para que aconteça coisas positivas, ela é falsa. O que o ser humano precisa, especialmente o cristão, é andar em fidelidade, em obediência a Deus, para que então os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Não é o que o profeta vai dizer que vai contar. Cuidado com esse negócio dessas profecias por aí, né? Versículo 9. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e diga... nós paramos no versículo 8, onde ele disse: é Micaías, filho de Imlá. E aí o Josafá respondeu: o rei não deveria dizer isso. Verso 9. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Micaías era um autêntico servo de Deus, do Deus verdadeiro, não como os 400 profetas falsos do Acabe mais a Jezabel. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Era um negócio lá esquisito, né?
desculpem. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Negócio aqui na garganta, desculpem. Então, esse Zedequias aqui faz um gesto simbólico para falar que a vitória era do rei Acabe mesmo. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Eles estavam falando em nome do Deus de Israel, o Deus verdadeiro, com mentiras. Porque eles não eram fiéis a Deus mesmo, eles eram idólatras. Verso 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Ele diz: fala coisa boa, vai lá, bajula o rei, fala o profeta fiel ao Senhor. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. É assim que tem que ser um verdadeiro profeta de Deus. Ele não anda falando para agradar, para acariciar os ouvidos das pessoas, não. Ele fala o que tem que ser dito. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. E com certeza o Micaías falou isso de uma maneira tão sarcástica que ficou evidente para o Acabe que ele estava só zoando, né? 16. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? O rei percebeu que ele estava com sarcasmo. Então Micaías respondeu, e agora a resposta é séria: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para a sua casa em paz. Era dizendo que o rei de Israel, que era, vamos dizer, o pastor de Israel, ia ser morto. O rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? É a crendice do Josafá de que o resultado estava na palavra do profeta e não na fidelidade ao que o Deus disse, né? Como muita gente hoje ainda pensa. Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Agora o Micaías vai trazer mais detalhes. Viu o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? Deus está chamando alguém para enganar o Acabe para ele morrer lá em Ramote-Gileade. E um sugeriu uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Um espírito enganador, portanto um espírito maligno. E a doutrina bíblica é de que até os espíritos malignos estão a serviço do Deus verdadeiro. No final das contas, eles não podem fazer nada que Deus não determine. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Além do mais, essa visão aqui do Micaías era apenas uma visão, vamos dizer assim, para ilustrar o fato de que Deus havia decidido que o Acabe seria morto naquela guerra. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. É o Micaías avisando aí para o Acabe. Então Zedequias, filho de Kenaná, aquele falso profeta que fez o chifre de ferro lá, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar com você? Ele se proclamando aí, ele era o verdadeiro profeta. Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Com a vitória do rei adversário, iria atacar Israel e o tal do Zedequias ia ter que se esconder aí, tentando escapar da morte. Então o rei ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Pôs o Micaías na prisão porque ele falou verdade. Nesse mundão é assim, quando a gente quer andar com Deus de verdade,
às vezes o preço vai ser bastante elevado. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouça o que eu estou dizendo todos vocês. Ele disse: tá bom, se você voltar de lá, então eu não estou falando a verdade. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O que o Acabe queria com isso? Meio que colocou o Josafá em exposição, né, na guerra, porque ele ia vestido se identificado como rei, enquanto Acabe ia disfarçado de soldado no meio dos soldados. E é claro que o exército adversário tinha prioridade em matar o rei, que era o líder. Então o rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Olha a ordem. Vira agora um problema para o Josafá. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: esse é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo, ainda foram complacentes aí com Josafá. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, e fui ferido. Acabe agora está com a flecha fincada nele aí. A batalha foi violenta durante todo o dia e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. Ferido, ficou lá em pé. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra e ao cair da tarde ele morreu. Final do dia ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. O rei estava morto, o exército estava vencido. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra no açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam. Era uma maneira de dizer que ele teve o seu sangue lavado num lugar desonroso, onde as prostitutas se banhavam. Conforme a palavra do Senhor, havia declarado pelo profeta anterior, que disse que a família do Acabe iria ser morta aí. Os próprios cães vinham lamber o sangue dele lá. Os demais acontecimentos do reinado de Acas e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com os seus antepassados e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Agora temos Acasias como rei de Israel após a morte de Acabe. Versículo 41, agora o foco volta para Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Contou-se aquela parceria lá entre o Acabe e o Josafá antes de proclamar a posse de Josafá como rei de Israel. E ele continua dizendo: Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Josafá era um homem como seu pai Asa, piedoso, temente a Deus. Contudo, não acabou com os altares idólatras nos quais o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Então, esse povo, mesmo buscando a Deus, tinha lá suas falhas, seus pontos fracos. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Na época de Asa, os cultos idólatras foram combatidos, mas ainda ficou alguma coisa lá. Tinha inclusive prostitutos cultuais, alguns cultos de alguns deuses pagãos dos cananeus eram feitos com atos de prostituição ritual, né, para esses deuses falsos. Ora,
Na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Olha aqui como é que vai ser o fim do Josafá. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá se recusou. Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. Seu predecessor e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Então agora temos Jeorão, filho de Josafá, como rei de Judá. E para finalizar, versículos 51 a 53. Acasias, filho de Acabe, volta de novo para Israel. Tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Israel não teve um bom rei que buscasse verdadeiramente a Deus, depois que se dividiu com o reino de Judá. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. É o Acasias, rei de Israel. E aí, aqui terminamos o primeiro livro dos reis, e a partir de amanhã a gente vai para o segundo livro dos reis, continuar essa sucessão das histórias dos reis de Israel e de Judá. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, que nós andemos em fidelidade ao nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, pela sua graça que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Grande é a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Muito obrigado pela proteção, pela direção e pela provisão que o Senhor tem dado às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela noite de paz e pelo novo dia, e por poder começar esse novo dia alimentando o nosso espírito com a sua palavra, buscando a sua face em oração, orando uns pelos outros, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo e sobre cada pedido de oração que os meus irmãos têm feito aqui neste canal. Ó Deus, em primeiro lugar, oramos pelos nossos familiares, tanto pelos que ainda não se converteram a Cristo, quanto pelos que estejam desviados dos caminhos do Senhor. Que aqueles que são servos do Senhor Jesus sejam usados para interceder e para proclamar o Evangelho para os seus familiares. Ó Deus, e que o Senhor toque nos corações, prepare os corações, transforme as vidas, leve cada um ao arrependimento verdadeiro, à conversão autêntica ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, e aí nós nos lembramos da irmã Luzinete pedindo pelos seus familiares para que se voltem para Jesus. A irmã Maria Luzimar pedindo pelos seus filhos, sua nora também, para que se retornem para os caminhos do Senhor. A irmã Marlene pedindo pelos seus filhos. Irmã Ana Lúcia pedindo pelos seus filhos. Irmã Silvia pedindo pelos seus familiares. Irmã Raquel pedindo pelos seus amigos e familiares. Por aqueles casais, alguns cônjuges não são convertidos ou estão desviados, que o Senhor toque nos seus corações e os traga para si. E que aqueles casais vivam a plenitude do relacionamento de Cristo com a sua igreja, no relacionamento do casal, no relacionamento familiar. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja alcançando cada um dos nossos parentes. Lembramos da irmã Maria do Carmo pedindo oração pelos seus filhos. Em nome de Jesus, opera maravilhosamente em cada uma dessas situações. E aí nós intercedemos pelos enfermos. E nos lembramos da irmã Lídia, irmã Nájila, irmã Letícia, irmã Valderice. Ó Deus, que a graça do Senhor as alcance, que o Senhor oriente os médicos que estão tratando das suas servas, o Senhor abra portas para os tratamentos que elas precisam, faça milagres a seu favor. Abra as portas para a irmã Luzinete fazer aquela cirurgia que ela precisa, abra as portas para que o Alex faça a cirurgia que ele precisa. Opera a favor da Yara que está, ó Deus, naquela situação de hemodiálise, toda aquela situação, fortalece-lhe a fé. Ó Deus, cuida da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, na idade avançada, os cansaços dos anos, as enfermidades naturais dessa época.
cuida de cada um, restaura, fortalece, renova a esperança, a fé nos corações. Ó Deus maravilhoso, clamamos pela irmã Aldair para que tenha a sua perna recuperada daquela fratura, da cirurgia que qual submeteu. Opera na vida do João Marcos, ó Deus, esclarecendo que tem lhe causado aquelas dores, lhe dando bem-estar. Opera na vida do Agostinho, lutando contra aquele câncer. A esposa do pastor Azemar também lutando contra câncer. O Paulo naquela UTI. Ó Deus, em cada uma destas situações, opera a favor do seu povo. Clamamos ó Deus, pela Mona Lisa, meu Pai, para que, pela sua vida física, pela sua saúde, também pela sua saúde espiritual, clamamos, colocamos cada uma destas situações diante do Senhor. Ó Deus maravilhoso. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida naquela cruz em nosso lugar e pagou o preço pelos nossos pecados e nos reconciliou com o Pai, nos deu livre acesso à sua presença. Clamamos até por aqueles pedidos que não lembramos agora, mas o Deus onisciente conhece tudo e está operando a favor do seu povo firme sua fé no Senhor. E que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos, ó Deus, ser instrumento do Senhor para compartilhar essa bênção com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho nesse dia. Para que em tudo o Senhor seja exaltado e glorificado para todos sempre por nosso intermédio. É a nossa oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E assim terminamos a leitura de mais um capítulo da Bíblia e de mais um livro da Bíblia. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta para ler segundo livro dos Reis. Aguardo todos vocês aqui. Um grande abraço a todos.